Acho que o Papa Francisco está querendo muito saber também se será possível que lá em meio ao Estado Islâmico possa surgir um Mahatma Gandhi, um Martin Luther King Jr., e como você inclusive falou que vai dialogar com o pessoal islâmico, acho que eu até gostaria de, você me avisa, porque eu quero saber se eles têm resposta para isso. Mas, e a outra pergunta que eu iria fazer, porque eu fiquei com vontade de estar no diálogo que vocês tiveram por esses 3 dias, e eu folhei rapidamente o livro do diálogo e não achei, embora agora o Frei Beto mencionou, que eu queria perguntar a vocês lá no diálogo e ver transcrito no livro, quem sabe numa próxima edição, se há algum instrumento de política econômica e social que signifique a recomendação de todas as religiões. Olha, um dia eu fui fazer uma palestra sobre a garantia de uma renda para as comunidades eclesiais de base, lá na CNBB, coordenada a reunião pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. Quando eu terminei a palestra, ele tinha citado dezenas de filósofos, economistas, pensadores, e ele me disse: olha, Eduardo, não precisa citar Karl Marx para defender a sua proposta, porque eu tinha dito que era inclusive de acordo com aquilo que o John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que há 12 palavras em inglês que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que todos os volumes de O Capital, from each according to his capacity, to each according to his needs. Então eu citei em português, são 16 palavras de cada um de acordo com a sua capacidade e a cada um de acordo com as suas necessidades. E aí ele me disse: olha, isso é muito melhor defendido pelo São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Daí eu verifiquei lá nessa leitura dinâmica, está citada a segunda carta a São Paulo, mas não esta, onde ele diz que devemos todos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Daí eu fui verificar o que pensa o budismo, e lá está o Dalai Lama, numa ética para um novo milênio, que diz que, se for para aceitar o consumo mais suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E daí fui ver o que pensa o islamismo. Bem, os seguidores de Maomé, os que escreveram o livro dos hadis, os seguidores do Alcorão, como Omar II, dos que escreveram o livro dos hadis, ele diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E daí, um dia que eu fui fazer uma palestra lá na congregação israelita sobre esse tema, o rabino Henry Sobel disse: bom, isso é consistente com a palavra mais citada na Bíblia, em hebraico, tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que significa justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro do Êxodo, do Deuteronômio, dos Provérbios, de Davi, de Isaac, sempre está a palavra tzedakah, justiça na sociedade, justiça social. Não é à toa que
o MST muitas vezes começa os seus seminários com a leitura do livro do Êxodos, para lembrar da luta pela terra prometida, a reforma agrária, a justiça na sociedade. E um dia eu fui lá na China e fui conversar com a pessoa, o melhor economista, estudioso, membro do governo, sobre os programas sociais, e lá tinham alguns programas de transferência de renda. E daí eu expliquei a renda básica de cidadania, e depois de toda a explicação ele me disse: olha, isso está de acordo com os objetivos do Partido Comunista Chinês e do governo atual, e também com os ensinamentos de Confúcio, que você acabou de dizer. E só que para realizá-lo nós teremos que ter 2 planos quinquenais. E eu até fiquei contente porque numa sociedade de 5.000 anos, 2 planos quinquenais, estava lá, acho que era 2007, 2008, eu falei, bom, então 2020 é depois de amanhã, então. Mas a outra, se eu estivesse lá no diálogo de vocês, se tivessem me convidado, eu iria só fazer a seguinte pergunta, que é a segunda pergunta: qual é o instrumento de política econômica e social que é inteiramente consistente com os objetivos do cristianismo e do budismo? Só isso. Se o Eduardo tivesse participado desse diálogo, seria uma coleção de uns 20 volumes e o diálogo não teria terminado até agora. Aliás, se alguém gravou aqui hoje, dá outro livro. Os 2 falaram aí, dá mais um livro. Né? Segunda edição atualizada. Quem é o próximo? Resposta. É verdade. Não, porque ele já respondeu. É verdade. Vamos lá. Mas a resposta está dada. No Evangelho tem várias passagens, mas eu cito essa da partilha do pão e dos peixes, que lamentavelmente é conhecida como multiplicação. A palavra multiplicação não existe no texto do Evangelho. Ela foi criada por editores que dividiram o texto com intertítulos. E por uma interpretação equivocada puseram a palavra multiplicação, como se Jesus tivesse pego 5 pães e 2 peixes, pôs um lenço em cima, atenção, abracadabra, uma padaria desse lado, uma peixaria do outro lado, façam fila. Não foi nada disso. O que Jesus fez foi levar, e aí sim, ele não fez mágica, mas fez um milagre, levar as pessoas a partilharem os bens que elas tinham. Porque se você volta, né, quem lembra da passagem, o Evangelho diz que era uma multidão de 5.000 pessoas. Eu até brinco porque Marcos fala 5.000 homens. Aí, como eu contei as mulheres e crianças, dá 10.000 pessoas, né? E em todo lugar onde se reúnem várias pessoas, uma multidão de pessoas, o que aparece em volta? Um carro de pipoca, outro de salsicha, outro de filé mignon, outro de refrigerante, né? Só que no tempo de Jesus não tinha carrinho, era na base do cesto. Agora, 5 pães e 2 peixes, dá 7. Em toda a tradição hebraica, o número 7 significa infinito, como o nosso 8 deitado significa infinito. Mas até padres, muitos aí não têm a menor ideia disso. Né? O mundo foi criado em 7 dias. Não, há toda uma intuição já de evolução do universo na primeira página do Gênesis. Os nossos pecados serão perdoados não apenas 7, mas 70 vezes 7. A misericórdia de Deus é infinita. Mas muita gente não sabe que o 7, então acha que houve, né, acréscimo material. Não tem nenhum milagre de Jesus de acréscimo material. Então Jesus encontrou um homem que não tinha a perna direita, pôs lá um pedaço de madeira, um galho, soprou e ele saiu andando. Todos os milagres são de revitalização. O cego tinha o olho,
o homem da mão seca tinha a mão, o Lázaro, o corpo dele que foi ressuscitado, estava lá. Todos são de revitalização. Então não caberia aí ter acréscimo. Houve partilha, tanto que no fim diz, sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Se sobraram 12, é porque havia muito mais com mais mercadoria. Então esse foi o milagre. Onde é que atua o milagre? O milagre é a atuação de Deus no coração das pessoas, que abriram o coração à partilha, todo mundo comeu, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Quer mais projeto econômico melhor que esse? Bom, eu não estou autorizado a falar sobre o projeto econômico dentro do budismo, mas apenas a título de esclarecimento quer dizer o seguinte: o Buda era rico, riquíssimo. E aí nessa altura ele me lembra um pouco o São Francisco de Assis, porque ele simplesmente abriu mão de uma grande riqueza, morava em palácio e tal, vivia bem, com boas roupas, etc. Ele abriu mão de tudo isso para viver como pobre. Primeiro extremamente pobre, né? Que era se tornar uma seta no hinduísmo, e depois o meio termo. Mas do que viviam Buda e seus seguidores? Eles viviam de pedir esmola. Então Buda e seus seguidores andavam de aldeia em aldeia, naquela região ali do norte da Índia, nordeste da Índia, aí no pedaço ali do, enfim, das proximidades, né? Com a tigela na mão. Tanto que não existe ordenação no budismo, como há no cristianismo. Mas existe um momento em que a pessoa adere ao budismo. Quando ele aderia ao budismo, ele recebia uma concha, uma cuia e uma colher, e saía pedindo esmola. Então o próprio Buda viveu disso. Ele viveu até os 80 anos de idade e ele viveu pedindo esmola. E talvez uma situação um pouco curiosa. Haja vista que não passa pela doutrina do budismo a acumulação. Faz parte de uma das 4 nobres verdades. Qual é a razão? Onde está a origem da dor no apego? O apego pode ser intangível. Eu amo aquela pessoa e ela não me ama, isso é intangível. Eu vou sofrer por isso. Ou eu queria aquela Ferrari que um senador tem lá em Brasília e tal, e não consigo pegar aquela Ferrari, que é um bem material. Tá certo? Porque está na origem do budismo, o apego, consequentemente ele traz a dor. E uma outra coisa que, lembrando um pouco em relação à figura de Cristo, o Buda, não sendo Deus, ele não fazia milagres, nunca fez nenhum milagre. Ele não era capaz de restaurar o olho de uma pessoa, nem a orelha que foi cortada, né? Não é pelo São Pedro que cortou a orelha de um soldado romano e ele restaurou. Não, o Buda não tinha essa possibilidade. E ele dizia isso francamente. E o caso mais da tradição budista que mais tem contado é aquele que uma mulher o encontra numa aldeia e o bebê dela tinha morrido. E ela está simplesmente desesperada, porque já naquela época os mortos eram cremados à beirada do Ganges. Então os familiares todos pressionando para que ela soltasse o bebê para que pudesse levar na beirada do Ganges e cremar. E ela, de forma alguma, permitia isso, e durante dias ela ficou com aquele bebê morto envolvido no colo e tal, até encontrou o Buda. Ele vinha naquela aldeia. E aí ele chegou a ela chegou a ele e disse: você é o Buda, me restitua a vida do meu filho, da minha filha, do bebê. E os discípulos ficaram esperando para ver qual era a sua reação. Ele disse: olha, eu vou recuperar a vida do seu bebê. Se você me trouxer um grão de mostarda de dentro de uma casa aonde a morte nunca passou pela porta. Então ela saiu na aldeia, de casa em casa, pedindo um grão de mostarda, perguntando: já morreu alguém aqui? Enfim, no final da tarde, ela chegou e disse: olha, realmente, a morte esteve em todas as casas. E aí então ela entendeu o sentido da morte, e a criança foi levada. Mas não era um milagre. Era apenas dizer: olha, vamos deixar a ignorância e vamos entender que, na concepção dele, nós estamos presos num círculo de nascimento, crescimento e morte, nascimento, crescimento e morte,
que é o ciclo que no sânscrito tem o nome de samsara, e que os seres humanos então passam por esse ciclo, né? E que aquela criança certamente teria oportunidade de viver novamente no planeta e, enfim, né? Ter a vida que ela não pôde ter. Pessoal, muito obrigado. Acho que valeu a pena ter vindo aqui, né? Vamos sair daqui melhores do que chegamos. Agradeço aos dois, Heródoto e Roberto. Agradeço pelo que falaram e pela amizade. Acho que valeu a pena. Obrigado.